E me diz uma coisa, essas vertigens, ela tem algum momento que elas podem piorar em troca de decúbito, troca de posição? Existe alguma relação que a gente pode estar vendo que a gente provoca essa vertigem e vê que piora? Ótima pergunta, porque o paciente, imagina, ele vem com a sensação e junto com ele devemos retirar aí mais informações para poder elaborar um diagnóstico. Então, um dos quadros mais comuns que o paciente relata vertigem é a vertigem posicional. Quando eu falei aqui anteriormente, os cristalzinhos, os sensores dentro do labirinto que detectam quando você sobe e desce elevador, eles lá dentro do labirinto podem ser deslocados por diversas origens. E nesse caso é um dos problemas mais comuns, que é a vertigem posicional. Essa vertigem, conhecida como VPPB, uma sigla, ela pode ocorrer sempre com a crise em que a pessoa muda de posição da cabeça no espaço, ou seja, de sentada para deitada, de deitada gira para um lado ou gira para o outro, ou quando senta. Então, ela é o que nós chamamos de episódica. Ela vai sempre ocorrer mediante a mudança de posição da cabeça. Ela não é espontânea. Até porque também temos quadro de vertigem, literalmente relatado pelo paciente, que eles não têm relação com a mudança de posição. Aí é um diagnóstico diferencial. Vertigem posicional depende da mudança de posição, mas, por exemplo, a enxaqueca ou a migrânia, a pessoa pode ter vertigem e não ter relação com mudança de posição. Então, são os quadros chamados episódicos. Então, definimos, segundo a nossa sociedade científica chamada Barani Society, em 3 grandes situações sintomáticas. A fase aguda, e aí o paciente tem um quadro, às vezes, muito comum, que é uma inflamação do nervo do labirinto, e pode vir com vertigem, sem necessidade de mudar de posição. Os quadros episódicos, como eu falei, a vertigem posicional e a enxaqueca são os mais comuns. E um outro quadro que também faz uma confusão tremenda na cabeça do paciente, que é um quadro crônico, que é uma tontura constante o dia inteiro, que ele refere, que é a tontura postural perceptual persistente. No fundo, traduzindo, síndrome do medo de cair. Mas esse paciente não tem nada no labirinto, mas ele tem uma sensação constante de que vai cair e que a cabeça está pesada, e aí por isso é importante diferenciar isso no início da entrevista. E me diz uma coisa, quando você falou troca de posição, se eu tô com um paciente está se deslocando em um sentido e de repente ele inverte para o outro sentido, também está dentro dessa... Não, se ele está caminhando num sentido, depois ele modifica esse sentido, ele pode referir, sim, a tontura não rotatória, que para a gente seria a instabilidade postural, desequilíbrio, mas o quadro em que ele muda a posição da cabeça no espaço, por exemplo, sentado para deitado, e aí refere vertigem, viu tudo rodar, aí pode ser aquele quadro então, específico. Seria mais nessa troca de vertical para horizontal. Vertical para horizontal ou na horizontal girando o corpo. Ah, tá. Que aí com isso iria balançar esses cristais soltos dentro do labirinto. Esses cristais são aqueles ossinhos que você falou? O que são esses cristais? Na realidade... Que eu escuto muito falar, que eu fui lá no doutor que colocou meus cristais no lugar. Sim. Que falou que esses cristais estavam todos fora do lugar. O que são esses cristais e onde eles estão exatamente? Na realidade, se você imaginar o labirinto dividido em 3 partes, né? A anterior, audição, parece um caramujo a estrutura. A intermediária é uma câmara que se chama vestíbulo, e ali tem 2 estruturas que têm esses cristais chamadas otocônias ou cristais de carbonato de cálcio. São minúsculos, essas pedrinhas estão ali dentro, cada uma tem mais ou menos 200 vezes o tamanho menor do que um grão de areia fino. Então são minúsculos. Mas eles ficam em cima de uma gelatina que está em cima da ponta do nervo do labirinto, que vai se comunicar com o cérebro. E posteriormente, o labirinto tem uns canais, são 3 canais semicirculares, que ali só tem ponta de nervo, mas não tem cristais. Então, esses cristais, eles têm essa importância de quando você se desloca no vagão do metrô,
dentro do metrô, ou então sobe um elevador, aí tem duas estruturas ali com pedrinhas, com os cristais, que ajudam a detectar esse deslocamento da cabeça, essa aceleração linear. Então esses cristais devem ficar ali naquela posição, dentro do vestíbulo. O que ocorre é que quando eles saem do lugar, eles tendem a ir para um desses canais, e por isso que quando a pessoa deita, ele balança dentro do canal, e isso causa uma confusão da interpretação do cérebro. E aí vai ter vertigem, às vezes náusea, pode ter desequilíbrio.